Amados irmãos e irmãs, o Senhor hoje, nesta Santa Missa e na liturgia da Palavra, nos convida e nos orienta ao escutarmos quando Ele nos fala acerca da confiança, confiar na Sua Palavra, para que essa confiança gere em nosso coração uma força muito grande, uma fé ao ponto de nos fazer tranquilos mesmo diante de uma tempestade, calmos mesmo diante de um vendaval, aquilo que faz com que, mesmo que as agitações do dia, mesmo que as contrariedades, os dissabores aconteçam e vivamos o nosso cotidiano, mas a fé, a confiança, vai ser aquilo que vai nos deixar firmes, vai ser aquilo que vai nos deixar conscientes de que este mal presente não durará, ele passará. E o nosso maior bem, o nosso sumo bem, ele é conosco, ele está presente, ele está no meio de nós. Por isso, a confiança nos faz ficar tranquilos e não temermos a tempestade, não temermos as adversidades. É o que a liturgia da palavra de hoje nos convida a ouvir, a prestar atenção e trazer ao nosso coração este consolo, esta palavra de confiança, confiar, não temer. Agora há um temor que o Senhor nos chama a atenção, para que nós precisamos tomar cuidado. Há uma tempestade, há um mal, há uma grande adversidade, que pode sim fazer um estrago muito grande na nossa vida. E a este mal, a esta tempestade, nós precisamos temer. É aquilo que o Senhor nos fala na palavra de hoje. Não temer aquilo que pode matar o nosso corpo, mas não pode matar a nossa alma. Mas temer aquele que pode destruir a alma e o corpo ir para o inferno. A este temei, diz o Senhor. E diante de todo esse contexto, este enredo de hoje, da liturgia da palavra, nós começamos ouvindo a lamentação de Jeremias, dentro de um contexto bastante difícil, bastante duro para o povo de Deus. O povo de Deus que já tinha experimentado a escravidão no Egito, e agora, neste tempo de Jeremias, esse povo de Deus cai novamente nas mãos de seus adversários, e são levados escravos para a Babilônia. E diante deste grande mal que caiu sobre o povo de Deus, muitos colocaram a culpa em Jeremias. Ele era o profeta. Como é que ele deixou tudo isso acontecer? E muitos ali até mesmo escarneceram contra Jeremias. E Jeremias então levanta ao alto, as suas lamentações. E Jeremias é preso também, vai também para o exílio. Então, nesse contexto todo, nós vivenciamos e entramos também no nosso contexto atual em que nós vivemos. Diante de todas as contrariedades, diante de todas as adversidades, os dissabores da nossa vida, e as culpas ou culpados daqueles que sempre são apontados. Sempre alguém é apontado como o culpado de tal situação. Mas se nós olharmos para aquilo que acontece, aquilo que aconteceu no passado, aquilo que está acontecendo no presente e possivelmente acontecerá no futuro, nós precisamos sempre ter uma avaliação bastante honesta, uma avaliação bastante precisa. Quando o Senhor nos fala sobre a coragem, quando o Senhor nos fala sobre a confiança, para que nós não tenhamos medo, a grande mensagem de hoje é não temer. Temer os males presentes, temer aquilo que mata o nosso corpo, mas não pode matar a nossa alma. Mas sim, temermos aquilo que mata a nossa alma e leva o nosso corpo para o inferno. É providencial esta palavra, é providencial esta liturgia da palavra, nos tempos que nós vivemos de grande medo. Não é de hoje que nós vivemos acerca do medo, porque os grandes impérios, os dominadores deste mundo, sempre eles exercem o seu poderio em cima do povo através do medo. Então, a cada tempo na história, há um tipo de situação que um medo será colocado no coração do povo, para que estes, temendo, aceitem
tudo aquilo que virá dos seus governantes, tudo aquilo que virá daqueles que são os dominadores deste mundo. Então, na nossa história, se olharmos, iremos ver toda essa situação bastante clara. Hoje não é diferente. Então, os poderosos deste mundo, né, usam, seja da enfermidade, né, a pandemia que estamos vivendo, das guerras, conflitos, para poder então trazer um grande medo no coração da humanidade, e esse medo faz com que o homem e a mulher aceitem a situação, e são escravos de uma política, são escravos de um contexto que, aceitando ou não aceitando, mas não tem forças para poder lutar contra, não tem forças para poder levantar uma bandeira e protestar, porque tudo parece que está dominado dentro deste pensamento, dentro deste grupo que são chamados dominadores e exercem grandes influências, seja no meio político, como também no meio eclesiástico, porque nós também vivemos no mundo, porém não somos do mundo, mas essas influências mundanas adentram também no pensamento e na formação da nossa vivência eclesiástica na vida da nossa igreja. E também, e diante disso, muitos são formados e muitos vivem desta maneira, conformados com as coisas deste mundo. Muitos vivem aceitando aquilo que é uma orientação do mundo e vão contra aquilo que é uma orientação da igreja, mesmo sendo pessoas da igreja, seja fiéis leigos ou sejam fiéis ordenados, religiosos, religiosas, mas dentro de um pensamento mundano. As ideologias que tomam conta do coração e ficam aí governando e direcionando o agir humano. E hoje nós vivemos diante de uma pandemia, um mundo todo com medo, né? E precisa sim ter medo, sim, não quer dizer que sairemos aí sem pensar, sem nada, né? Sem tomar nenhum cuidado, não é isso também, mas o mundo vive escravo de uma pandemia, se rendeu a uma pandemia, onde até mesmo fez silenciar a igreja, onde em muitos lugares já fazem quase que 4 meses que não tem participação de Santa Missa, onde não se vive os sacramentos, muitas crianças não são batizadas, muitos acabam não recebendo nenhum tipo de sacramento, jovens ou adultos que estavam preparando para o matrimônio e não puderam selar o seu compromisso matrimonial, estão à espera, né? Até finalizar este tempo e tudo mais, mas assim, diante dessa espera, muitos corações se esfriam, muitos se distanciam de Deus, e aqueles que já eram conformados com os pensamentos mundanos, acabam ficando mais fortes neste pensamento errôneo, e aí aqueles que querem lutar contra, aqueles que querem defender uma fé viva e verdadeira, estes são vistos como os errados, estes são vistos como aqueles que precisam ser combatidos, porque estão indo contra a paz, estão indo contra a comunhão, estão indo contra aquilo que é um bem-estar social. E assim nós vemos uma perseguição grandiosa. Mesmo antes desta pandemia já havia este tipo de perseguição por conta das ideologias que governam estes tempos em que nós vivemos, onde o jovem que decide viver uma fé mais firme, mais piedosa, são perseguidos, são rechaçados. Aquele que dobra o seu joelho diante do Senhor, diante do Santíssimo, são perseguidos. Aquelas jovens que colocam um véu para poder participar dos momentos de orações da Santa Missa, são perseguidas. Mas aquele jovem que levanta uma bandeira para poder louvar Satanás, aquele jovem que sai às ruas para poder fazer as maiores arruaças, estes são exaltados. E estas manifestações contrárias à ordem, contrária à fé, contrária às virtudes, são exaltadas pelos líderes deste mundo, são exaltados pelas mídias, né? As redes de televisões, os canais, os jornalistas,
colocam como manifestações democráticas. É o que nós vivemos também, esta guerra política no nosso país e no mundo todo, né? Mas no nosso país bastante claro. Estamos a ponto de ter uma guerra civil no nosso país por conta disso. Nós precisamos prestar atenção, amados irmãos e irmãs, porque enquanto nos colocam o medo de uma doença, enquanto nos colocam presos nas nossas casas, enquanto colocam a todo instante notícias de mortes, a todo instante notícia de que a pandemia tem avançado, a pandemia tem matado, e tem sim, mas insistentemente estas notícias ruins nos deixam mais escravos e temerosos. E enquanto ficamos escravos e temerosos nas nossas casas, o inimigo de Deus está tomando conta de tudo, está dominando tudo. E quando nós acordarmos e querermos sair, já será tarde demais, já será tarde demais. Por isso, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos faz sempre a advertência. O Senhor nos chama a atenção para que nós não tenhamos medo. Isso aqui não quer dizer que nós iremos agora fazer tudo que pode ser feito, né? Aglomerações, isso, aquilo, outro. Não, não é isso, né? Medo é diferente de prudência. Prudência é diferente de medo. É prudente que, diante de uma situação onde nós estamos vivendo de pandemia, falando agora aqui na área da saúde, é prudente que eu, enquanto pessoa que se encontra em área de maior risco, eu não posso me expor. Ou se na minha casa eu tenho pessoas que eu sou responsável, que eu cuido, que são de risco maior, eu tenho que tomar cuidado. Um maior cuidado ao sair da minha casa. Tenho que trabalhar, vou trabalhar, mas tenho que tomar todos os cuidados necessários. Se é necessário usar a máscara, vou usar a máscara. Usar o álcool em gel, vou usar o álcool em gel. Preciso, para não trazer nenhum prejuízo ou dano para os meus, para mim e para os meus. Na participação da Santa Missa, né? Se eu faço parte da área de maior risco, eu preciso então poder neste momento participar da Santa Missa pela transmissão ou pela missa transmitida pelos canais de televisão, né? Graças a Deus temos bons canais, temos missa pela a Rede Aparecida, TV Pai Eterno, Século 21, Rede Vida, enfim, Canção Nova. Então podemos participar da Santa Missa em casa, né? Mas se eu não estou neste grupo de maior risco, né? E se eu tenho a condição de participar da Santa Missa, se há um lugar que posso ir participar, então que eu preciso e devo ir participar, para não ficar distante dos sacramentos, para não ficar distante da Eucaristia. Então temos que ter este grande cuidado e discernimento diante daquilo que é um medo, diante daquilo que é uma prudência. Agora precisamos sempre prestar atenção para que esta prudência também não seja excessiva, porque a prudência também pode mascarar medo, né? Então temos que ter honestidade na hora de nós pensarmos, para poder fazer um bom discernimento. É prudente? Honesto? Então eu preciso ser honesto no meu discernimento. Agora, se for uma excessiva prudência, pode estar mascarando um medo. Então eu preciso parar e pensar, né? E diante daquilo que o Senhor nos fala hoje é muito sério. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O mundo todo com medo daquilo que mata o corpo. Olha só, se este mundo, se estas pessoas que temem a morte do seu corpo, temessem a morte da sua alma, quantos santos nós teríamos neste mundo? Quantos santos nós teríamos neste mundo se tivesse essa mesma preocupação para eu não pegar este vírus aí, me cuido, né? Agora, para eu não pegar o vírus que me leva para o inferno, se eu me cuidasse da mesma forma, nossa, como seria bom, como eu estaria em paz comigo mesmo, como eu estaria em paz com meus irmãos, e como eu estaria em paz com Deus também, se eu tivesse este cuidado, né? Mas, infelizmente, não temos o mesmo cuidado. É necessário, amados irmãos e irmãs, repito, cuidarmos, é prudente cuidarmos,
para não nos expormos a estes males e não trazermos para a nossa casa. Isso é necessário, isso é prudente, né? Mas com todo cuidado, com todo discernimento, para que nós não estejamos traindo o nosso Senhor, para que nós não estejamos à mercê dos líderes deste mundo, daqueles que querem impor uma grande ditadura mundial. Aqui não é só no nosso país, por conta daqueles que são a favor ou contra do nosso presidente, mas a nível mundial, porque aquilo que nós vivemos aqui no nosso país é reflexo daquilo que se vive no mundo inteiro. Então, se nós nos curvamos diante daqueles que querem ditar as regras, nós aceitamos a escravidão. O povo de Deus, na leitura de hoje, primeira, foi escravo para a Babilônia. Foram vivenciar novamente o exílio, a escravidão. Amados irmãos e irmãs, olhemos para a palavra, ouçamos a palavra. Se nós porventura temos o ouvido que já foi deformado por conta das mentiras ideológicas e aceitamos aquilo que o mundo prega, peçamos ao Senhor que nos dê a cura da audição, porque mesmo que o Senhor fale, o próprio Senhor Jesus Cristo falando, não há uma aceitação, porque o ouvido está tampado para ouvir a verdade, o ouvido está treinado para só aceitar as mentiras deste mundo, e o próprio Senhor pode falar, mas a pessoa não vai ouvir, porque só tem ouvidos direcionados para ouvir aquilo que ela foi preparado para ouvir, por conta de todas as ideologias. Por isso essas brigas tão difíceis dos nossos tempos. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia misericórdia, peçamos perdão e peçamos que nos dê coragem para que nós possamos buscar o reino de Deus, coragem para que nós possamos lutar contra aquilo que mata a nossa alma, aquilo que mata e leva nosso corpo para o inferno. Não adianta passarmos álcool em gel na nossa mão para não pegarmos um vírus, uma bactéria, e não cuidarmos da nossa língua, onde falamos mal do irmão, onde destilamos venenos, onde semeamos discórdias, onde falamos mentiras e tantas outras coisas. Não adianta colocarmos uma máscara para não pegarmos ou não transmitirmos um vírus, uma bactéria, né? E uma máscara de hipocrisia que nos torna uma aparência de santos, mas que na verdade não existe nada de santidade. Então precisa ser retirada esta máscara da hipocrisia. Então temos que tomar cuidado, amados irmãos e irmãs. A quem você está servindo? A quem você está servindo? Quem é o seu Deus? É Jesus Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus? É o nosso Senhor? Qual é a igreja que você está servindo? É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou é a igreja que foi transformada pelos homens? A igreja que foi transformada pelas ideologias? A quem você está servindo? Nós precisamos fazer um bom exame de consciência, um bom discernimento, para ver até que ponto nós estamos seguindo o Senhor, ou até que ponto nós estamos seguindo os líderes deste mundo. E aquilo que for a resposta das nossas indagações e discernimentos, precisamos correr contra o tempo para buscarmos uma conversão sincera. Voltarmos para a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvir o pastor que nos fala, para que nós possamos então buscar a cada dia temer tudo aquilo que pode matar a nossa alma e enviar o nosso corpo para o inferno. Cuidarmos. E na vida presente, cuidarmos sim da nossa saúde física, é necessário cuidarmos, né? Mas não esquecermos daquilo que é o principal, que é a saúde da nossa alma. Este é o principal. Então cuidemos, busquemos, meditemos e façamos sempre bom discernimento. Aproveite esta semana e medite um pouco sobre aquilo que é medo e aquilo que é prudência, aquilo que é uma fé firme e verdadeira, para que nós possamos então tomar uma opção, fazermos uma opção, seguir o nosso Senhor Jesus Cristo de fato e a sua igreja fiel esposa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.